Olá, vocês pediram muito, e se é para o bem do Brasil, diga ao povo que fico. Mentira, gente, ninguém pediu absolutamente nada, mas eu acho o seguinte, se a tua ignorância afetasse apenas você e a sua vida, não estaria nem aí. Acontece que a tua ignorância afeta a minha vida e afeta a vida de todos os brasileiros. Então, no ano de 2024, resolvi retomar aquele projeto de 2023 que deixei um pouquinho parado, mas vai ser um pouco diferente, não vou fazer muito frufru nos vídeos, e eu espero que você se contente com o conteúdo desse canal que eu tô fazendo com muito carinho, e como uma forma de agradecer esse tempo aqui que eu tô perdendo para trazer um pouquinho de luz para vocês, dá uma compartilhada, dá o like, e enfim, ajuda aqui o que eu tô fazendo de maneira gratuita para vocês. O primeiro assunto que eu resolvi trazer no ano de 2024 é um assunto, como é que eu posso dizer para vocês? Que tem muita confusão, tem muita fofoca, pra gente entender um pouco como é que a gente chegou nesse rebuliço que a gente vive, que é o nosso país chamado Brasil. E para isso, nada melhor do que falar um pouquinho de história, porque a história é o profeta do futuro. Que bonito, né? Mas enfim, começamos lá no ano de 1807, quando tá rolando uma puta de uma treta na Europa, Napoleão surtado, resolvendo dominar tudo, deixando a família real portuguesa doida, com medo de perder o poder, com medo de perder o reinado, resolve então vazar de Portugal e vir para nossa amada terra chamada Brasil. Dizem que Portugal, né, o rei de Portugal, deixou Napoleão haver navios justamente por isso, porque quando Napoleão chegou em Portugal, a família real não estava mais lá. Quando chegaram no Brasil, obviamente que não encontraram um país industrializado, maravilhoso, com pessoas bonitas, ricas, perfeitas. Óbvio que não. Vamos lembrar que nessa época o Brasil era um Brasil colonizado que só servia para oferecer para Portugal pau-brasil, ouro e só. Enfim. A família real chegou no Brasil, obviamente que não gostou do que viu, não gostou desse calor que temos aqui, do povo brasileiro, que não tinha muita cultura, não eram granfinos, né? Vamos dizer assim, mas o medo de perder a cabeça era maior, né? Então vamos ficar aqui no Brasil, vamos nos contentar com o que nós temos. Porém, na primeira oportunidade que teve para voltar para Portugal, voltaram e deixaram aqui no Brasil o seu amado filho Dom Pedro I, que era um menininho que rendia muito no Brasil, né, gente? Era um menino amado. Dom Pedro I, que andava muito com a elite brasileira, começa a ser assediado com uma ideia de independência do Brasil. E chega isso aos ouvidos de Portugal e o rei fala: não, volta pra cá, Dom Pedro I. Que é isso aí que eu tô escutando? Que bota é esse aí que eu tô escutando de independência do Brasil? Volta pra cá. Porém, Dom Pedro I recebe a carta amada do seu pai e fala: se é para o bem do Brasil, diga ao povo que fico. E isso acontece no dia 9 de janeiro de 1800 e... Vamos lá que confio em vocês. 1822, isso mesmo. Portugal, obviamente, não fica nada feliz com essa decisão do filho de ficar no Brasil. Então, manda uma nova carta para o Brasil, ameaçando o filho. E Dom Pedro I tá voltando de Santos, no seu lindo cavalo branco, recebe aquela carta, fica emputecido da vida e resolve falar: chegou o tempo, independência ou morte. Corajoso, né? Então se inicia o processo de independência do Brasil. Porém, vocês acham que o Brasil foi pra guerra com Portugal e lutou pela sua independência? É claro que não, gente. O Brasil... vou dar um spoiler para vocês aqui da história. O Brasil sempre resolveu as suas coisas no diálogo, no trato. E com um toquinho assim de ameaça, um toquinho de dinheiro, um toquinho de economia ali no meio, política, enfim. Dom Pedro I sabia que Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra e, para ser independente o Brasil, resolveu aceitar um acordo que Brasil já começaria bem. Já começaria assim, lá nas alturas. Começaria assumindo uma dívida de Portugal com a Inglaterra, que na cabeça de Dom Pedro I ele ia pagar com o pau-brasil. Porém, ele não contava com a astúcia do pau-brasil, que perderia o seu valor econômico e que o Brasil não conseguiria pagar essa dívida do jeito que ele tinha planejado. Quando você instaura um regime novo em um país, o que acontece? Você precisa de uma constituição, você precisa do papel ali, falando como é que são as regras do jogo, certo? Então começa Dom Pedro I
a pensar como é que seria esse regime novo no Brasil. E ele instaura uma Assembleia Constituinte em que os magnatas do Brasil, grandes influenciadores da época, iriam discutir e colocar as regras. Porém, Dom Pedro I percebeu que eles começaram a tirar um pouco do poder dele, sabe? Começaram a colocar Dom Pedro I um pouquinho para escanteio. E o que Dom Pedro I fez? Destituiu essa Assembleia Constituinte e falou: não, a Constituição do Brasil vai ser outorgada. Eu é quem vou falar quais serão as regras do Brasil a partir de agora. Então veio a Constituição em 1824, dizendo que o Brasil passaria a ter 4 poderes: poder legislativo, executivo, judiciário e o 4º poder, que seria o poder moderador, que nada mais era do que o poder do imperador, que tinha o poder de dar pitaco em todos os outros poderes. Assim, ele garantia uma certa autonomia e controle sobre os demais poderes. Essa Constituição foi a Constituição que mais durou no país. Ela durou 65 anos. Depois de Dom Pedro I, veio Dom Pedro II, como segundo imperador do Brasil. E daí começa a rolar uma treta interna. Os militares, eles começam a ter uma ideia de república, né? Afinal, os Estados Unidos já tinha, né, uma república muito benquista, né, muito reconhecida. E por que não o Brasil não podia ser uma república? Bora fazer uma república nesse país aqui. Chega de império, a gente quer uma república. Queremos um presidente nesse país. Marechal Deodoro escreve uma carta para o sobrinho dele e ele fala: república no Brasil é coisa impossível, porque será uma verdadeira desgraça. Os brasileiros estão e estarão muito mal educados para tornarem-se republicanos. Marechal Deodoro falou isso, e adivinha o que ele fez? Deu um tempinho ali e lá foi ele instituir o regime republicano no Brasil. Contam as más línguas de que o exército, o comando, né, dele, chegou para ele e falou: o negócio é o seguinte, a gente vai derrubar o imperador hoje. Você vem com a gente ou você tá fora? E daí ele não teve muita escolha, né? Bora lá, bora tomar o poder, mas assim, não teve, né, uma grande guerra no Brasil para manter o império no Brasil e tal. O imperador não perdeu a cabeça no Brasil, muito pelo contrário. Até hoje são mantidos alguns privilégios daquela época para os descendentes, né, de Dom Pedro II e da família real brasileira. Enfim, novo regime, República Brasileira, paz e amor, certo? Errado. Brasil sendo Brasil, né, gente? Os militares não estavam muito satisfeitos com aquela situação ali, não. Por quê? Porque o Marechal Deodoro, ele não era uma pessoa muito feliz com a República, né? Já deu para perceber pela carta que ele escreveu pelo sobrinho dele. Mas ele também era uma pessoa muito autoritária, ele queria concentrar o poder nas mãos dele. E isso não estava deixando muito feliz a galera, não. Somado a isso, tinha muita instabilidade, tinha uma briga interna. Naquele momento, o Marechal Deodoro, ele assumiu um governo provisório, mas foi feito uma Constituição. E nessa Constituição era previsto que poderia ser votado no presidente e no vice-presidente. E o que acontece? Na primeira eleição indireta que teve nesse período, é eleito Marechal Deodoro, de um lado, e Floriano Peixoto, de outro, que não era da mesma laia, entende? Então tinha uma briga interna ali entre um e outro. Marechal Deodoro, sofrendo uma pressão de todos os lados, renuncia. Ele muito espertamente pensa: vou renunciar, porque nessa Constituição aqui que a gente fez, que foi instaurada em 1891, tinha a previsão de que se o presidente renunciasse nos 2 primeiros anos, teria que ser convocada uma nova eleição. Aí o que ele pensou? Floriano Peixoto aí tá me sacaneando? Ele acha que eu vou renunciar pra deixar o poder pra ele? Nananina, não. Então, antes de completar os 2 primeiros anos de governo, Marechal Deodoro renunciou, assumiu provisoriamente Floriano Peixoto, mas um outro spoiler que eu vou contar pra vocês. Sempre quando dizem no Brasil que é um governo provisório, ele costuma ficar um pouquinho mais do que deveria. E o que acontece? Floriano Peixoto assume um governo provisório, mas ele não admite convocar novas eleições. E assim ele permanece até o final do mandato, e a partir de então se instala
a política do café com leite. Uma hora Minas, uma hora São Paulo, uma hora Minas, uma hora São Paulo, uma hora Minas, uma hora São Paulo. Tem que começar a rolar uma treta interna entre eles. Somado a isso, em 1930 acontece a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que não interferiu só na política interna dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, porque todo mundo estava envolvido com a Bolsa Americana. Quebrou o país, quebrou o mundo inteiro, então trouxe muito prejuízo econômico até mesmo para o Brasil. E nesse conflito, nesse cenário, aparece Getúlio Vargas no Rio Grande do Sul, que também queria ter o seu lugar ao sol na política. Então, em 1930, ele parte do Rio Grande do Sul, apoiado pelo exército, chega no Rio de Janeiro e faz a sua revolução para que ele assuma provisoriamente o governo. Passa 1930, passa 1931 e nada de Constituição. Passa 1932 e nada de Constituição. Passa 1933 e nada de Constituição. E Getúlio ali, né? Só governando, só governando, só governando. Em 1934, Getúlio Vargas é meio que obrigado a apresentar uma Constituição para o Brasil. Porque começa a rolar uma treta em São Paulo começa a não ficar satisfeito, e daí esse cara vai ficar aí até quando, né? Já estavam acostumados aí pro poder, né? E esse Getulinho aí vai ficar até quando lá, né? A gente não tem uma Constituição para nos amparar e tal. Então, em 1934, aparece a Constituição no Brasil. Porém, essa Constituição, ela era uma Constituição fofinha. Era uma Constituição que trazia direitos sociais para o povo. Imagina, em 1934, o povo tendo direitos sociais. Imagina, em 1934, ser reconhecido na Constituição. Tá certo que já existia lei por conta de uma mulher guerreira aqui no país que queria se eleger. Mas, em 1934, estava lá na Constituição que a mulher podia votar. Imagina isso, gente. Uma Constituição falando que a mulher podia votar. Na Constituição também tinha que o voto era secreto. Tinha previsão do mandato de segurança, de uma ação popular. Olha que Constituição bonitinha isso. Era para todo mundo gostar, né? Claro que não. Essa Constituição não foi muito bem vista, porque tinha muito direito social e tinha um tal de comunismo aí que estava rolando no mundo e o povo surtado achando que o comunismo ia invadir o Brasil. Existia um movimento extremista dentro do Brasil que não gostou nada, não viu com bons olhos essa Constituição e já achou que Getulinho tá com o pezinho lá no comunismo. Em 1937 surge uma grande fake news no país. A fake news do Plano Cohen. Você já ouviu falar do Plano Cohen? Já ouviu falar? O Plano Cohen, o que era o Plano Cohen? Surgiu dentro do exército um papel, um documento, falando que existiam planos de trazer o comunismo para o Brasil e de que os comunistas iam matar o presidente e que, óbvio, né? O Getúlio Vargas era amado pelo povo. Então, para dar um salzinho, né? Uma pimentinha na história, tinha que envolver Getúlio Vargas. Então, esses comunistas, eles iam matar o presidente, iam assumir o país inteiro e o Brasil ia se transformar em um país comunista. E o exército precisava se envolver na política para salvar o Brasil do comunismo. Mas o que acontece? Getulinho, né? Cobra a criada, conversa aqui, conversa ali, conversa aqui, conversa colar, e em 1937 vai para Voz do Brasil, que eu sei que você escuta todo dia, que você gosta muito, né? Foi lá na Voz do Brasil e anunciou que ele estaria adotando um regime novo, um estado novo. Então, em 1937, vem essa nova Constituição que, diferente da outra, era uma Constituição que era baseada na Constituição polonesa, era uma Constituição sem direito social, uma Constituição que tirou o mandato de segurança, previsão de mandato de segurança, tirou a ação popular, uma Constituição que reduziu a autonomia dos estados. Ela previa a censura prévia. Então, uma Constituição um pouco diferenciada da outra, né? Mas como Getúlio Vargas era muito amado pelo povo e era para ser feito um plebiscito posterior a essa Constituição que nunca foi feito, tá? Mas era uma pessoa muito amada pelo povo e tal. O povo engoliu essa história e para preservar, afastar o comunismo do país e preservar a vida do amado presidente Getúlio Vargas, o povo aceitou e então se instituiu um estado novo no Brasil. Porém, nós estamos em 1937. E passa 5 anos e Getúlio ainda tá lá. Passa 6 anos, Getúlio ainda tá lá. Passa 7 anos, Getúlio ainda tá lá. E o povo começa a ir, quando é que esse cara vai vazar? Como é que a gente vai tirar ele de lá? E começa uma pressão contra Getúlio Vargas para que ele renunciasse. E Getúlio briga daqui, o exército briga de lá, e passa a ter apoio aqui, passa a não ter apoio lá. 1942, nessa época aí, vocês devem lembrar que tá rolando no mundo uma tal de Segunda Guerra Mundial. E Estados Unidos tá ali no Brasil. E daí, Brasil? E daí? Você vai vir pra cá? Você vai pra lá? Você vai vir pra cá? Você vai pra lá?
Você tem que se lembrar que a gente tem uma política de boa vizinhança, que a gente ajuda vocês economicamente e tal. Obviamente que se você for pra lá, você vai ser inimigo e daí não vai ter mais política da boa vizinhança. E aí, como é que vai ser? Vai pra lá ou vai pra cá? Se você for pra lá, a gente vai ter que declarar guerra contra o Brasil também. O Brasil vai ter como se sustentar numa guerra dessa? E aí, como é que vai ser? Qual vai ser? Qual vai ser? Mas dentro do Brasil, lembrando que eu já tinha falado pra vocês, a gente tinha um movimento muito extremista. Nós tínhamos um movimento chamado Movimento Integralista, que tinham muitas pessoas inscritas, tinha inscrição, pessoas que eram inscritas nesse movimento integralista, que era um movimento assim, ó, que compartilhava muito com o que estava sendo propagado lá para aqueles lados lá da Alemanha, enfim, né? E Getúlio Vargas ficou numa saia justa, e daí? Vou ir contra esse povo aqui, né, integralista e tal, que tá dentro de vários poderes do Brasil, ou então vou contra os Estados Unidos, e daí gera uma treta pro Brasil. Ficou numa saia justa, mas até que em 1942 o Brasil teve que tomar uma posição, tomou a posição de entrar na guerra aliado aos Estados Unidos e companhia. E em 1945 acaba a Segunda Guerra Mundial, com a Alemanha e companhia perdendo. Os integralistas do Brasil ficam putos a cara com essa decisão do Getúlio Vargas de ter entrado na guerra e ainda contra gente que eles tinham uma ideologia muito parecida. E somado a isso, começa uma contradição interna. Poxa, Getúlio Vargas estava contra um regime ditador. Um ditador lá que estava cometendo atrocidades. Mas estava a favor da democracia. Mas dentro do Brasil a gente não tem democracia, a gente tem um ditador que se chama Getúlio Vargas. Como assim? Não tá batendo na história, não tá fazendo sentido. E daí começa uma pressão muito grande pra Getúlio Vargas pra renunciar, renuncia Getúlio Vargas, renuncia Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas, não, vou continuar aqui, se vocês quiserem que vocês me tirem. E o exército vai até as portas do palácio e Getúlio Vargas fica esperando, né? Vou esperar vocês me darem o primeiro tapa pra poder me defender. Mas o primeiro tapa não vem, só tá aquela ameaça ali. E aquela tensão e nada acontece, nada acontece. E daí Getúlio Vargas compreende que ele não teria como dar esse primeiro passo. E ele até ironizou depois que, na verdade, a renúncia dele foi uma ordem de despejo. Enfim, em 1946 acontece a redemocratização brasileira, uma nova Constituição é instaurada, com novos parâmetros de eleição. Mandato de segurança, ação popular voltam para a Constituição. A pena de morte é banida no Brasil. Foi reconhecido o direito de greve dentro da Constituição. E aí reinou a paz no Brasil. Certo? Claro que não. Óbvio que não, né, gente? Getúlio Vargas voltou para o jogo político por meio da democracia, por meio do voto popular, permanecendo de 1951 até em 1954. Ele deixou uma cartinha tão linda pra gente que eu acho que vocês merecem escutar. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender como sempre defendi o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto, depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais. Fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de liberação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa esta a funcionar, e mal começa a Petrobras funcionar, gente, a Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Não querem que o povo seja independente. Presta atenção. Assumiu o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café. Valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço, e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportado em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida.
Bonito, hein? Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis a minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentirei em vosso peito a energia para a luta por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota do meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Será que não? Enfim, né? Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação no Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Palavras fortes, não é mesmo? Depois desse clima pesado aqui, eu vou dar um tempinho pra vocês e no próximo vídeo eu volto com a segunda parte. Não prometo que vai ser um pouquinho mais leve, porque daqui pra frente, só ladeira abaixo.